Olá, meu nome é Márcia, sou psicóloga e primeiramente eu quero agradecer o convite de estar participando desse encontro, agradecer a Uma Paz pelo convite e pela oportunidade de compartilhar o meu trabalho, bem como pensar através dos olhos da psicologia e da natureza. Eu achei esse tema importante, achei esse tema interessante, porque apesar de já terem muitos psicólogos falando sim a respeito, né, da psicologia dentro do meio ambiente, dentro da natureza, ainda é um trabalho que precisa ser mais divulgado, ser conhecido, né? E eu achei interessante colocar esse tema, um olhar para a natureza através dos olhos da alma. Então eu acho importante justamente para a gente parar um pouquinho para olharmos, né, a respeito de como que é a nossa relação, como que é a nossa relação com o meio ambiente, com o lugar que nós vivemos. E eu acho importante também iniciar esse bate-papo com vocês falando a respeito da psicoeducação ambiental, né? Eu acredito sim que a psicologia ela deve participar e lançar propostas para a solução de problemas ambientais, mas primeiramente nós precisamos olhar para o ser humano, pois ele reflete a natureza. O estado da psique dele, o estado emocional dele é que irá refletir isso para a natureza através do que ele tem dentro dele. Então ele pode ter luz, consciência, né? Ou ele pode ter sombra, que o Carl Gustav Jung falava a respeito de luz e sombra, que é justamente o que você começa a desenvolver dentro de um autoconhecimento, né? É o que você para olhar a tua consciência, ou seja, ciência, estar com conhecimento de quem você é. E eu percebo cada vez mais as pessoas projetando isso no universo, na natureza, a sombra, as frustrações, a ganância, o controle e muitas doenças internas que são subjetivas, né, acabam refletindo isso para o meio ambiente. Então, nosso meio ambiente, sim, ele está doente, justamente pelo reflexo do ser humano, porque eu acredito no ser humano como um ser biopsicossocial, ambiental, espiritual. Nós fazemos parte dessa integração. Então, num primeiro momento, eu acho sim que tem que ser discutido mais vezes, psicoeducando as pessoas, mas para isso elas precisam ter esse autoconhecimento para refletir isso para o mundo externo. E eu achei muito interessante o trabalho da Uma Paz, porque desenvolve vários projetos relacionados a natureza, ao respeito e como isso pode e reflete na vida das pessoas, psicoeducando, fornecendo cursos, possibilidades de aprendizado também. Então vocês estão de parabéns por esse trabalho e é uma honra estar aqui para poder conversar um pouquinho com vocês. Então a psicoeducação ambiental ela vem justamente de nós pararmos para refletirmos sobre nós mesmos e isso é possível através da psicoterapia. Então hoje eu quero conversar um pouquinho como que é meu trabalho, como é a forma que eu penso a respeito, mais voltado para a psicologia, né? Que é a minha formação há 23 anos, que eu trabalho em consultório e também trabalhei em psicologia hospitalar, mas o meu foco principal sempre foi consultório e sempre foi estar trabalhando a pessoa, não no sentido somente, né? Só mente e corpo, e sim também dentro da questão da subjetividade, dentro da questão da influência do mundo, né? E de como a influência do mundo interfere na minha vida e vice-versa, e como a forma que eu vejo também esse mundo dentro de mim vai refletir para a natureza. Antes disso, eu gostaria de estar conversando com vocês e falando que o que acontece, né? Não existe problemas isolados ambientais. Então, como eu falei, nós estamos ligados humano-ambientais. Somente através desse autoconhecimento é que nós iremos reconectarmos, né, com o meio ambiente. Pois tudo está reconectado, tudo está conectado. Mas se eu não tiver essa consciência dentro de mim, eu vou ser, né, um indivíduo, uma pessoa que vai passar por esse mundo
sem ter participado, né, do universo, sem ter participado da colaboração e da conscientização do que podemos fazer pela natureza, né? Então é importante cada vez mais que as pessoas fazem psicoterapia, elas vão trabalhando essa questão de reconexão, né, de gratidão e integração com a vida. Então é importante a gente estar olhando tudo isso. Eu escrevi algumas coisas para estar conversando com vocês e outras eu estou improvisando, então pode ser que eu repita uma palavra, outra e volte, justamente porque eu fiz um preparo, mas eu estou deixando fluir como um bate-papo, vocês agora me vendo aqui, para pensarmos juntos, sentirmos, integrarmos, né? E esse processo ele não pode ser ensaiado, metódico. O meu propósito nem é esse, o meu propósito é justamente colaborar, né, com o aniversário, né, da Uma Paz e trazer um pouquinho o meu trabalho. Só que, antes de iniciarmos essa viagem através dos olhos da alma, eu quero contar uma história para vocês, né, refletirem sobre a importância da natureza no nosso emocional. Em algumas tribos xamânicas, se você chegar ao curandeiro se queixando de desânimo, de depressão, ele irá fazer 6 perguntas. Primeiro, quando você parou de dançar? Segundo, quando você parou de cantar? Terceiro, quando você parou de acreditar? Quarto, quando você parou de se encantar com as histórias, com a natureza, com a vida, com o universo, com o entusiasmo? Quinto, quando você parou para silenciar? Sexto, quando você parou de amar? Eu achei interessante nós iniciarmos esse bate-papo com essa historinha, porque essa história ela fala muito do significado da natureza e da essência de quem nós pertencemos enquanto ser humano, né? Nós temos os nossos antepassados, nós temos a nossa ancestralidade. Então é importante perceber que toda doença psicológica, ela na realidade é uma doença psicossomática, ela vai refletir isso no corpo. Então toda tristeza, ansiedade, angústias, isso vai refletir na nossa alma, que é um vazio de alma, de alimento de alma, e desintegração com a natureza, desintegração com o ambiente. Então é importante nós estarmos parando para observar qual o momento que eu parei de dançar, de alegrar a minha alma, qual o momento que eu parei de fazer o que eu gostava, né? Então no meu consultório eu trabalho muito essa questão, o que você gostava de fazer e você não faz mais? Porque isso faz parte da tua alma, isso faz parte da tua essência, isso faz parte da natureza que te integra e te abraça. A partir de que momento nós ficamos tão robotizados a ponto de só olharmos para a mente? E a mente, ela é muito objetiva. O desequilíbrio leva a não sentirmos mais. E a gente acaba somatizando. A crise de ansiedade está aí. A depressão está aí. As doenças psicossomáticas, gastrite, né, colite, pedra nos rins, doenças do coração, enfim, alergias. É uma forma do corpo gritar para ser novamente reintegrado à alma, para ser novamente reintegrado ao nosso psíquico. E eu gosto muito de trabalhar com essa questão da psicologia analítica, porque ela fala a respeito da integração do homem com o inconsciente coletivo, sabe, com os nossos antepassados, com a questão da religiosidade, e não da religião em si, mas daquilo que eu creio e alimento a minha alma. Aquilo que eu não alimento a minha alma corretamente, eu vou sublimar em outras coisas, que é o que eu vejo muito em consultório. Então pode ser excesso por compras, excesso por comida,
excesso por bebida, excesso por sexo, excesso por trocar de parceiros toda hora, excessos, né? Excesso por trabalho. Eu tenho visto muito essa questão. Burnout está aí para falar disso, que é o estresse que a gente foca tanto no trabalho até para não pensar no restante. Então nós somos um ser humano que precisa ter o equilíbrio para ter qualidade de vida. Eu acredito que viver, né, é sabedoria. Sobreviver a gente está aprendendo, é instinto de vida. E viver, sobreviver nós já sabemos, tá? Agora, viver, qualidade de vida, cadê? Então, eu acredito que questionar tudo isso dentro também da psicoeducação é função do psicólogo, porque ao mesmo tempo que ele está trabalhando e acolhendo esse emocional e ressignificando, ele também está psicoeducando e despertando, né, o que pode ser que esteja adormecido nessa pessoa, ou pode ser que ela ainda não tenha entrado em contato, que é entrar em contato com o todo dele, e não só com uma parte mental, racional, lógica. O que acontece é que as pessoas, nós fomos feitos, né, para pensar. Então nós não somos feitos e não fomos feitos para sentir. Então existe um preconceito, né, grande, que fala justamente disso. Você não pode sentir, você só pode pensar. Não é isso? Porque se eu sentir, eu sou fraca. Se eu sentir a minha emoção, eu sou fraca. Quando na realidade, o trabalho que você está fazendo do sentir é acolher-se, é auto-amor, é respeitar-se. Então existe um preconceito de realmente eu tenho que ser forte o tempo todo. E confunde-se muito ser forte com estar frágil. Eu posso ser frágil. E eu posso aprender através da psicoterapia, do autoconhecimento, a criar ferramentas para lidar com as coisas da vida. Porque nós temos alegrias, tristezas, frustrações, temos raiva. Raiva é uma emoção, e eu falo que as emoções foram feitas, né, para serem sentidas. Então, enxergar realmente a natureza através dos olhos da alma é integrar tudo isso, é identificar, né? É ver o que precisa ser trabalhado, porque eu não tô satisfeito com a minha vida, eu não sei lidar com as frustrações, com as diferenças, que todos nós passamos por isso, nem todos os dias são iguais. Então as pessoas têm medo de sentir, e por ter medo de sentir, porque tem um pré-julgamento, né, que quem sente e quem tá triste é fraco, que acaba somatizando para outras coisas. E isso não é viver, isso é sobreviver, né? Então, eu acredito sim que cada vez mais as pessoas estão num processo de ver a importância que é a saúde mental. Porque é a saúde mental que vai refletir a minha relação com o outro. É a saúde mental que vai refletir a minha relação com a natureza, com o meio ambiente, com respeito pelos animais, com respeito à integração desse planeta tão lindo que nos acolhe, e que isso precisa ser mais divulgado e trabalhado sim. Quanto mais as pessoas estiverem se conhecendo, as relações humanas com o todo, elas também vão refletir o que está arrumado dentro da gente. Então, muitas vezes, antes da gente arrumar nossa casa externa, nós precisamos arrumar nossa casa interna. E não adianta falar, eu dou conta sozinho, sabe? Para que eu vou lá falar com psicóloga? Eu vou ficar lá contando a minha vida, vou ficar lá batendo papo, né? Quer dizer, é uma forma de racionalização e mecanismo de defesa de não querer parar para olhar para você. Porque na realidade você não está vindo para bater papo, você acha que está, tá? Mas tem todo um trabalho em cima disso. Você está falando, você está se ouvindo, você está se organizando, você está criando coragem para falar coisas que te machucaram lá atrás e que você hoje, né, reflete isso de uma forma inconsciente nas pessoas, no meio ambiente, nas relações profissionais, familiares, afetivas. Então a saúde mental faz parte, é a base. E eu gosto de trabalhar com a psicologia analítica, que é do Jung, né? Porque o Jung fala muito dessa questão dos símbolos
sabe? Da história dos nossos antepassados, do que nós herdamos como forma inconsciente, né? Dos arquétipos, que são justamente a forma de todo o funcionamento humano, a forma que já vem predestinada de como vamos agir como mãe, como pai, como herói, né? Como vários símbolos, que isso faz parte do ser humano. Então, como que isso integra ao meu psíquico, né? Então, eu acho importante vocês começarem a pensar a respeito, né? Que momento que vocês pararam de dançar, que momentos que vocês pararam de cantar, que momentos que vocês deixaram de acreditar, né? Eu tô querendo trazer um pouco dessa alegria e dessa energia que a gente sabe que está dentro da gente, mas a gente acha que não é mais possível vivê-la, a gente não acredita mais, né? Então a gente precisa trabalhar um pouco a nossa criança interior também, que a criança interior, a energia que tem dentro de nós e que nós esquecemos dela. É aquela que permite ter entusiasmo perante a vida, entusiasmo perante a natureza, entusiasmo por ver uma árvore toda florida, linda, e ficar olhando, e ficar apaixonada por isso, por um céu azul, pela natureza de forma geral, pelo mar, pelo pôr do sol. Tudo isso é vida. E tudo isso fortalece a gente para lidar no dia a dia com as coisas que fazem parte de uma sociedade que nós estamos inseridos, né? Que é justamente estar mais equilibrado para melhorar as nossas relações e não acabar descontando das pessoas no meio ambiente, na natureza, que já está sofrendo muito, né? Os animais também estão sofrendo muito com todas essas consequências que vêm cada vez mais, né? Aumentando e acontecendo, né? Então, se levem mais a sério, se respeitem. Né? Eu acho importante parar para compreender o seu movimento. Que movimento eu quero para a minha vida daqui para frente? O que eu quero melhorar como qualidade de vida? O que eu preciso olhar que me incomoda, que é a nossa sombra? Porque a sombra dentro da psicologia analítica é tudo aquilo que eu não quero olhar. Então, enfim, embaixo do tapete. Só que isso vai ser refletido nas relações. Não tem como, né? Então, o que eu posso melhorar? O que eu posso me fortalecer? O que eu posso ter como consciência que sentir as emoções, né? Elas são importantes para eu voltar para o meu equilíbrio. E isso não invalida a pessoa forte que eu sou, né? Então, eu acho muito interessante a gente começar a trabalhar sobre isso, né? Outra coisa que eu escrevi um pouquinho, que eu estava pensando e que eu acho que é muito importante, são as pessoas, né? Elas estão esquecendo dos rituais da alma. O que é que nos fortalece para lidarmos com o nosso dia a dia dentro de um ecossistema cada vez mais doentio, onde o ter acaba desrespeitando a mãe natureza, a grande mãe, aquela que acolhe todos os seus filhos no seu útero. Essa mãe está sendo desrespeitada. Essa mãe está doente. E o que a gente tem feito para olhar para elas? A gente tem sido, nós temos sido boas mães para a gente? A nossa mãe interior? E isso eu falo tanto para os homens como para as mulheres. Ou nós temos sido madrastas dentro da gente? Sem saber cuidar da gente, ignorando várias coisas, sendo autodestrutivos, né? Cadê os rituais? Cadê o ritual de montar uma mesa bonita, né? Ah, é só para mim. Não interessa. Você vai pegar a melhor taça que você tem, você vai pegar a melhor toalha que você tem, você vai acender uma luz de velas, lamparinas, eu não sei o que. Colocar uma música, dançar, rodopiar na sala, dançar, ser grato pela vida, grato pela lua, pelas estrelas, grato por enxergar, por ter saúde, né? Tudo isso são rituais, né? E a gente está adoecendo porque a gente está esquecendo desses rituais. Estão adormecidos dentro da gente. Tá? Então, eu penso sim que nós somos parte da natureza e guardamos os traços arquetípicos da nossa ancestralidade, como eu falei anteriormente. Os nossos ancestrais, tá? Os
tataravós aí, bisavós, sei lá eu, os avós, né? Todos eles viveram a natureza e têm uma história para contar que foi sendo repetida, passando de ser humano para ser humano, que é isso que o Jung falava dos arquétipos, né? A nossa forma de lidar. Mãe, você pode ver que toda mãe tem o mesmo instinto. Muda algumas personalidades, mas o instinto materno, por exemplo, tá? De proteção, isso é um arquétipo, tá? Então, eu acho que sim, que o Jung falava que esses arquétipos estão no nosso inconsciente coletivo e por isso são percebidos de maneira parecida por todos, tá? São nossa herança psicológica. Então, a natureza também é a nossa herança psicológica. O meio ambiente é a nossa herança psicológica. E o que a gente está fazendo com ela, né? E através dessa herança psicológica, como o homem vem se desenvolvendo, né? O que vai ser desse coletivo? O que vai ser desse meio ambiente, né? O que vai ser do meio ambiente, né? E a pergunta que eu faço também é assim, como que o homem vem se relacionando com a natureza? Como é que ele vem se desenvolvendo através da natureza, né? Eu não vejo que muitos não estão tendo a relação com essa natureza. Então há uma desconexão em que o meio ambiente está adoecendo e que também o ser humano está adoecendo. Porque, como eu falei anteriormente, nós estamos interligados, né? Então eu estou percebendo as pessoas adoecendo física e emocionalmente cada vez mais pela falta de autoconhecimento, consciência do contato com sua própria essência, reféns de um sistema social cada vez mais distorcido e severo, cuja persona que criamos acaba sendo mais importante que o ser individual, sua essência. A persona, segundo Jung, é justamente o que nós representamos para a sociedade. E essa persona está cada vez mais incorporada no ser humano como um todo. E essa persona está sufocando as pessoas. Em que momento eu me permito tirar essa máscara, que não é negativa, mas eu não posso ser o tempo todo a persona. E me permito ser eu mesma. Eu mesmo. Em que momento eu estou me permitindo isso? Então eu tenho que manter as aparências, eu tenho que ser 100% em tudo, eu tenho que ser 100% profissional, eu tenho que ser 100% criativo, eu tenho que ser 100% alegre. E nós estamos ficando, segundo o Isamitiba, né? Robert Chiniachik, ele falava que nós estamos ficando 100%. Nós queremos ser 100% perfeitos, super homens, super mulheres, super amantes, super bonitos, super perfeitos, enfim. E nós acabamos ficando super deprimidos, super irritados, super doentes, super frustrados, que a gente está esquecendo de respeitar a nossa alma. Esquecendo de acolher aquilo que nós precisamos cuidar, como um todo, né? Então eu acho importante, sim, a gente saber que nós temos uma persona, mas que nós também precisamos do equilíbrio com a nossa essência, né? Então, o que eu posso falar para vocês? Hoje vocês estão me vendo como psicóloga, vocês estão me conhecendo hoje como psicóloga. E eu amo a persona psicóloga. A persona, que é aquilo que eu me identifico e estou procurando mostrar meu trabalho para vocês, né? Mas eu também sou a Márcia. Eu sou a Márcia que, particularmente, peço licença até para compartilhar com vocês, amo dançar, né? Amo brincar, eu amo gargalhar, eu amo atender meus pacientes falando sério e ao mesmo tempo brincando, falando sério e ao mesmo tempo sorrindo, falando sério e ao mesmo tempo gargalhando, tá? Falando sério, chorando, me emocionando, enfim, eu procuro ter o equilíbrio entre essas duas partes, que com o tempo e a maturidade, né, até a maturidade não só profissional,
porque eu sou formada há 23 anos, mas também há 24. Mas a maturidade da idade, né, me trouxe isso também. Então eu posso estar chorando, mas eu sou um espírito feliz. Eu posso estar chorando, mas eu quero dançar e rodopiar porque a minha alma precisa disso. Eu posso estar chorando, eu posso estar triste, eu posso estar com raiva, mas eu quero me permitir caminhar, pisar na grama, sabe, com os pés descalços, abraçar uma árvore, sabe, sentir o cheiro da natureza, ver um pôr do sol. Então eu não preciso ser o tempo todo persona. Eu preciso integrar essa persona na minha vida. E é aí que eu falo que é olhar a natureza e o meio ambiente através dos olhos da alma, porque isso vai estar fazendo a gente entrar num equilíbrio psíquico. E a partir do momento que eu entro num equilíbrio psíquico, muitas doenças que estavam aparecendo na gente acabam sumindo, que são as doenças psicossomáticas, a ansiedade, a síndrome do pânico, né? A depressão, porque eu estou trabalhando a minha integração, a minha base, e criando ferramentas para lidar com tudo isso. E eu falo sempre, a terapia é como se você estivesse num quarto escuro e de repente esse quarto escuro acende a luz. Você vê a bagunça, tá? Mas você vai vendo o que é possível começar a mexer. Coisas que você não quer mais na tua vida, coisas que você quer reciclar, coisas que você quer novo, dar espaço para que venha o novo na sua vida, lidar com seus medos. E para isso eu preciso tirar a minha persona. Se eu não tirar a minha persona, eu não consigo dar espaço para tantas pessoas que eu sou em uma só. Porque eu não sou só a psicóloga, né? Vocês não são só o profissional de vocês. Tenho certeza que aí nessa sala tem pais, mães, filhos, né? Profissionais, estudantes. Então, a nossa criança, né? Crianças. Então, essa integração ela é importante para a gente realmente estar num processo que o Jung chama de individuação, que é a gente identificar essas partes que precisam ser olhadas para integrar-se e para ajudar para que nós tenhamos uma qualidade de vida, né? Então, eu estou falando das doenças psicossomáticas, né? E que estão presentes para sinalizar que o homem se perdeu dentro dele mesmo, tá? Procurando numa constante força de vontade tornar-se pertencente a um sistema cada vez mais exigente. Vocês já perceberam que toda vez que a gente fala eu tenho que ser 100%, vocês nunca alcançam 100%? Porque na realidade esse 100% não existe. Nós sempre estamos aprendendo e aprimorando. E a aceitação disso é o acolhimento que a gente precisa através do autoconhecimento, tá? Ninguém é 100%. E o que as mídias, o que as redes sociais estão pregando cada vez mais é a questão desse hedonismo. O hedonismo é justamente eu tenho que ser feliz sempre. Então eu tenho que postar que eu tô feliz, eu tenho que estar num show que eu não tô curtindo o show, eu tô pensando em fotografar para postar, para falar que eu estou no show, mas até que ponto eu tô realmente me sentindo, eu estou me sentindo pertencente, ou eu estou procurando representar para que a sociedade me inclua. E que sociedade é essa? Será que não é uma sociedade que está doente? E por isso, a partir do momento que eu estou cuidando de mim, que eu não estou me identificando com essa sociedade, será que sou eu que estou sendo excluída? Ou será que eu não estou mais me identificando com uma sociedade que está doente? Né? Então é uma troca de valores. Então se hoje eu não estou nas redes sociais da forma que espera-se que eu esteja, eu não estou pertencente a isso. Mas até que ponto não é necessário ter um equilíbrio para eu fazer uma escolha consciente do que eu quero na minha vida? Em todos os sentidos. E para eu fazer uma escolha consciente também a respeito do que eu quero, de qual grupo eu quero me sentir pertencente. E para fazer uma escolha consciente dentro da natureza e dentro também do ambiente, né, do qual eu me identifico e do qual me permito, né, estar participando, né?
Então, o Jung falava uma coisa interessante, e eu até escrevi aqui para vocês, que é: o excesso de animalidade deforma o homem cultural, e o excesso de cultura cria animais doentes. Forte, né? Quer dizer, o excesso de animalidade deforma o homem cultural, e o excesso de cultura cria animais doentes. Então, com todo respeito, estou reproduzindo né, o que o Jung falou, mas é isso, né? Tanto o excesso, né, de instinto deforma o homem cultural, né? Eu cismo de fazer tudo que eu quero, não tenho autoconhecimento nenhum, saio por aí, né, distribuindo minha sombra para todo mundo, prejudicando tudo, relações, meio ambiente, natureza, e assim vai. E o excesso de cultura também cria, né, o homem doente, que é aquela coisa robotizada, é aquela coisa que eu tenho que ser e eu não vivo, né? Eu tenho que ser, eu tenho muitas vezes até que ter, né? Vou até corrigir. Eu tenho que ter e não ser. Então eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ter um profissional, e eu tenho que ser esse profissional que a sociedade espera. Porém, eu esqueço de me respeitar, né? Então, eu vejo muito que, assim, a neurose que a gente vive, né? O ser neurótico, porque você vê, a gente tem tanta tecnologia e a gente vê o ser neurótico como cada vez mais presente na nossa vida, né? A neurose. Então, a neurose, ela vem, né? Ela advém do conflito entre a natureza e a cultura. O sistema psíquico entra em um estado de adoecimento quando o indivíduo nega, reprime ou desconhece aspectos da sua própria natureza. É muito agressivo. E aí entra a neurose. A neurose é a não solução desse conflito que eu identifiquei dentro de mim. E a neurose vem através, pode ser, como eu falei, né, um excesso de limpeza, toque, que é transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, né? Ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, que a gente dorme e não consegue descansar, nossa cabeça fica pensando, né? E justamente isso, né? Então nós somos luz e sombra, ou seja, temos o nosso lado saudável, mas também um lado sombrio, que se não for trabalhado em psicoterapia, através do autoconhecimento, nos tornaremos reféns das garras emocionais predatórias. E a gente nem percebe, porque a gente acha que isso é a vida, né? Ah, é a vida é assim mesmo, sabe? Não vou olhar para isso, uma hora passa. E aí daqui 10 anos você continua com seus sintomas e cada vez pior. Até que um dia você acaba tendo uma crise de pânico, que aí é a natureza te forçando a você parar para se cuidar. Então eu acho que a natureza psíquica, né, ela é muito sutil. Ela vai dando toques, e a gente adquire o mecanismo de defesa de negação. Ah, isso passa. Ah, isso é fase. Depois vai passar. E assim vai. A vida passa muito rápido. E quando a gente vai se dar conta, a gente está há 10 anos, 15 anos com o mesmo problema. E esse problema, ele vai acentuando cada vez mais. E chega uma hora que vocês realmente, que a gente precisa sentar para se deixar ser cuidado. Cuidado. A gente tem muito a cabeça de cuidar das pessoas, mas a gente não para cuidar da gente, né? Porque a gente acha que a gente pode se cuidar. E eu posso falar para vocês, mesmo sendo, né, da área da saúde, isso é muito frequente em quem cuida, tá? Quem tem essa personalidade de querer cuidar, que tem dificuldade de se deixar ser cuidado. O comprometimento de se deixar ser cuidado. Porque a gente identifica muitas coisas, mas identificar é uma coisa. E você sentar para se ouvir, para organizar e até para o profissional pontuar algumas coisas para você, é totalmente diferente. Então, a gente tem que ter esse comprometimento com a gente. Porque eu estando bem comigo, eu vou me relacionar melhor com as pessoas. E com o meio ambiente também, né? Então, a gente precisa conhecer essa sombra para integrá-la
na nossa personalidade, cujo equilíbrio é primordial para o nosso relacionamento social de uma forma geral. Tudo é energia, e a sombra também tem uma energia com potencial, que se for bem utilizada, ela irá ser revertida em progresso para aprendermos a lidar com ela. Então, por exemplo, eu posso sim ter uma agressividade, que eu posso sublimar isso nas artes. Eu não preciso ter isso destruindo a natureza ou praticando vandalismo, ou maltratando animais, ou queimando as matas, né? Eu posso reverter isso em energia de criatividade. Então, isso é uma forma de transformar. Só que eu só transformo a minha sombra quando eu tenho autoconhecimento, porque eu respeito e integro, porque é uma energia muito forte. Quanto mais eu reprimo a minha sombra, mais eu vou acabar sendo refém dela. Pode ver que tem pessoas que têm um acesso de fúria, que depois fala, nossa, não sei o que aconteceu comigo, me escureceu tudo, quando eu vi, quebrei tudo. O que ela foi acumulando, sublimando, não querendo ver, e uma hora explodiu. A gente vê isso, né, em crimes, a gente vê isso no trânsito, né, na própria natureza, né? Então, o homem acabou projetando suas frustrações, angústias, medos, ansiedades na natureza. E com isso acabou sendo vítima do próprio comportamento dele. Só que o homem, muitas vezes, é tão ignorante que ele não se dá conta disso. Então ele continua projetando que a culpa é do outro, a culpa é de várias coisas, menos da parcela de responsabilidade que ele tem. E quando eu chamo de ignorante, né, da ignorância, é no sentido e no verbo ignorar. Eu ignoro uma informação e não procuro aprender através dela ou analisar, né? Eu não sei, eu tinha um professor que ele falava assim para mim, eu não sei se era dele isso ou se ele leu em algum lugar, então não posso nem citar para vocês, mas ele falava o seguinte, que a paixão do ser humano é a ignorância, né? A paixão do ser humano é a ignorância, porque a partir do momento que eu ignoro, eu não me responsabilizo, então eu continuo sendo uma criança grande, projetando e culpando, né? Então isso é para pensar. O que eu posso fazer, né, com a integração daquele lado que eu tenho, que eu preciso transformar em potencial? Porque é uma energia, a sombra é uma energia que precisa ser conhecida para ver o que eu faço com ela, né? Então eu acho que é assim, olhar para a natureza com os olhos da alma é reconhecer que precisamos nos comprometer com a vida, de uma forma geral, sabendo que somente iremos conseguir mudar o nosso olhar quando mudarmos o olhar sobre nós mesmos. Como que eu posso olhar para vocês? Como que eu posso olhar para a natureza, para as minhas relações, se primeiro eu não estou olhando para mim? Se primeiro eu não estou tendo o autocuidado, a autoconsciência, a autoestima, o autorrespeito, o autolimite, porque aprender a dizer não também é dizer sim para mim, me respeitar. Então tem tanta coisa que a gente tem que integrar e que dessa forma a vida se transforma em algo muito mais interessante. Muito mais interessante. Porque eu estou me ganhando de presente, eu estou me tornando uma pessoa melhor e isso vai refletir também no meu mundo externo, né? Então olhar para a natureza com os olhos da alma, primeiro eu preciso olhar para a minha alma, para refletir isso para a natureza. Então, o processo de psicoterapia é um dos caminhos do autoconhecimento, para desenvolvermos o auto-amor. Somente terei empatia pelo outro se aprender a ter por mim mesmo e pela natureza no qual estamos inseridos. Somos únicos, mas estamos integrados. O corpo pede pela natureza. Caminhar descalços, sentir o cheiro do mato molhado, sentir a água no nosso corpo, olhar para o pôr do sol. Temos o nosso inconsciente coletivo, sofremos a influência dos nossos antepassados, sua história, vivências, enfim. Esse inconsciente coletivo ele é herdado, como eu já falei anteriormente. E tem o nosso inconsciente individual,
Então nós temos a nossa forma de ser e como lidarmos com as nossas vivências coletivas e como reagimos perante elas. Por isso que somos seres únicos, porque você pode perceber, vocês podem perceber, vocês podem ter 2 filhos, ou você pode ter um irmão que foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, mas cada um vai reagir de uma forma àquela educação. E isso é o inconsciente individual, né? E o que acontece é justamente isso, como que a gente vive, né? Como que são essas vivências coletivas e como reagimos perante elas, representados muitas vezes pelos sentimentos e ideias reprimidas, desenvolvidas durante a vida do indivíduo. Então, ideias e sentimentos reprimidos, eu vou desenvolver isso durante a minha vida e eu vou projetar isso de que forma no mundo? De que forma? Através da agressividade, através da informação. Qual o legado que eu vou deixar para as pessoas? Como que as pessoas vão lembrar de mim? Porque se eu tenho mais organizado isso, eu vou saber trabalhar melhor isso nas minhas relações. Mas se eu não tenho, essas ideias reprimidas eu vou projetar nas pessoas. Eu vou achar que dentro de um relacionamento a pessoa é responsável pela minha felicidade. Eu vou achar que a natureza, eu vou achar que o meio ambiente é culpa do outro e não é culpa minha, que eu não tenho a parcela dessa culpa, né? Eu vou projetar muitas coisas mal resolvidas e que eu não identifico no mundo externo, né? Então, eu falo sempre que através do silêncio, aquietando o nosso mental, que a gente vai se conectando com a nossa essência, através da natureza que temos a oportunidade de encontrar o equilíbrio. A natureza, ela fornece esse equilíbrio, a natureza, ela fornece esse movimento que a gente precisa estar mais sensibilizado para percebermos, né? Pois tudo que é singelo tem um dom de nos curar, e a natureza é assim. Eu acho muito bonito, né? O que é singelo. Eu falo que tudo que é singelo tem Deus. E eu falo Deus no sentido não da religião, mas no sentido da energia, né? Do universo como um todo, né? Ela nos presenteia todos os dias. Muitos não enxergam porque estão desequilibrados emocionalmente, não se conscientizando que a psicoterapia faz parte do processo de individuação, que é integrar o homem ao todo, a sua criança interior, sua luz e sombra, persona, seu inconsciente coletivo e individual. A natureza é uma das ferramentas para a nossa saúde mental. A ansiedade é uma das formas do nosso emocional dizer que não estamos equilibrados. Ansiedade vem do verbo ansiar. E aí eu faço 2 perguntinhas para vocês. O que vocês estão ansiando? O que vocês estão desejando? O que falta que vocês não sabem onde achar? E isso leva vocês a não sentir. Isso leva vocês a desenvolver o processo de ansiedade, né? Então eu acho importante, né? Essa pergunta, deixar essa pergunta para vocês, tá? O que vocês estão ansiando? Porque a palavra ansiar, ou melhor, a palavra ansiedade vem do verbo ansiar. Eu estou ansiando e eu não sei o quê. O que eu quero para minha vida? E quando nós não sabemos, é como caminhar num quarto escuro. Isso gera angústia. Tudo para o nosso mental que não é identificado gera angústia. A angústia é aqui, ó. É um negócio que dá, é um aperto que dá. Né? O que vocês estão desejando. Né? O que lhes provoca o medo? Por que a necessidade do controle? Controle de mim, o que eu sinto, o que eu não sinto, que eu não devo sentir, né? E esse controle leva a gente a não identificar aquilo que pode te dar a possibilidade de libertar-se de um sintoma, libertar-se de uma qualidade de vida, né? De uma não qualidade de vida para ter qualidade de vida, né?
Porque a ansiedade, ela leva vocês a um estado constante de alerta e olhar para o futuro. Vocês nunca estão no presente, vivendo o momento, respirando o momento. Então, eu quero pedir para vocês, a partir de hoje, façam esse exercício, estejam presentes. Estejam presentes agora aqui. Estejam presentes quando estiver conversando com uma pessoa. Esteja presente quando estiver se alimentando, saboreando, olhando o colorido de um prato. Sejam presentes quando vocês estiverem com a natureza, se reconectando com ela, né? Porque muitas pessoas não estão presentes na própria vida, pois já se acostumaram a fazer tudo através do automatismo, não participam da própria vida. E elas acham que isso é normal. Não é normal, é comum. É comum porque a maioria das pessoas estão assim. Mas o normal é ter o equilíbrio. E quanto mais a gente treina, mais a gente vai treinando para virar hábito. O ter o equilíbrio, né? O ser normal. Então a psicoterapia, ela faz você estar presente com a sua vida, escolhas, pensamentos, crenças, ficando mais assertivos que impulsivos. Bom, algumas coisas eu escrevi, outras coisas a gente conversou um pouquinho. Então eu quero agradecer muito, muito o espaço que vocês me deram e por estar compartilhando o meu espaço também com vocês. E parar para acolher e enxergar a vida através dos olhos da alma, a natureza através dos olhos da alma. E acho importante, além da psicoterapia, as terapias integrativas, né? Elas ajudam e nos fornecem materiais e processos para a gente identificar, né, o que precisa ser melhorado, a nossa alma, o nosso equilíbrio. Então, eu peço para vocês olharem com carinho para tudo isso, né? E vocês já estão fazendo um trabalho muito bonito, desenvolvendo vários projetos, e é esse o caminho, né? Eu sou otimista e eu acredito no ser humano. E o ser humano é muito bonito. Ele tem muita luz, ele tem muito potencial, mas muitas vezes falta o parar para se olhar, para poder refletir isso para o mundo, né? Então eu só quero realmente desejar muita luz para vocês, né? Muita alegria de viver, muita dança, muita brincadeira e projetos de vida, autoconhecimento, né? Porque a terapia é uma das formas da gente se ganhar de presente, né? Então eu quero que vocês recebam muitos presentes perante a vida, através da natureza, através do meio ambiente. E hoje eu quis colaborar um pouquinho, né? Tive essa oportunidade de falar um pouquinho do aspecto emocional e psicológico, né? Integrando com vários temas, né, que vocês estão desenvolvendo. Então, muito obrigada pela oportunidade. E é isso. É isso. Cuidem de vocês, tá bom? Se ganhem de presente. Fazer psicoterapia é ganhar-se de presente, tá bom? Beijo no coração de todo mundo.